Entrevistas Band News FM Belo Horizonte. E vamos falar sobre mobilidade, né? Vamos falar também sobre ciclovias, mas não apenas elas. Mas ontem, você que acompanha o nosso jornal provavelmente se lembra, né? A gente trouxe a reportagem falando de ciclovias na região do Barro Preto e muitos ouvintes defendendo essa importância, né? De a cidade, como a gente falou, se tornar mais amigável, né? Aumentar esses espaços aqui em Belo Horizonte. Mas, por outro lado, outros ouvintes que participaram aqui durante o nosso jornal, além daqueles na reportagem, questionando, né, a instalação da ciclovia ali no Barro Preto, falando que o trânsito piorou muito, que a ciclovia não tem sido muito utilizada, coisa e tal. O assunto movimentou aqui a nossa audiência, mas não, né? E até por isso a gente convidou aqui hoje para conversar sobre este assunto a Eveline Trevisan, assessora para mobilidade sustentável da SUMOB, que é a Superintendência de Mobilidade aqui de BH. Tudo bem, Eveline? Bom dia. Bom dia a todos. Tudo bem, e vocês? Tudo certo. Eveline, queria começar falando do ponto principal, né, que gerou toda essa discussão entre os nossos ouvintes, essa ciclovia ali na região do Barro Preto. Ela faz parte dentro daquele projeto de revitalização da região central. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso e como que essas regiões, não é, nas quais são instaladas essas ciclovias são escolhidas. Bom, vamos lá. Na verdade, sim, ele faz parte do projeto Centro de Todo Mundo, né, que o prefeito Fuad lançou de investimento nessa região do centro, mas também essa ciclovia faz parte do nosso programa de mobilidade por bicicleta de Belo Horizonte, que tem aí uma malha cicloviária prevista para toda a cidade de Belo Horizonte. Na verdade, a ciclovia da Avenida Augusto de Lima integra essa malha e começa a conectar pontos que até então estão desconectados na área central. Eveline, quem fala é Murilo, bom dia. Bom dia, Murilo. A minha pergunta, eu vou ser um pouco aqui, vou dizer, porta-voz dos ouvintes que se queixaram dessa ciclovia, alegando que ali não teria um movimento suficiente de ciclistas e que basicamente estreitou a via onde já tem um trânsito de veículos muito sobrecarregado. Então, eu queria te ouvir a respeito desses pontos. Tá, perfeito, vamos lá. Primeiramente, eu acho que o prefeito está muito acertado em mostrar para a cidade que nós temos agora investido em mobilidade para ciclistas e para pedestres, né? A gente está num momento de emergência climática no mundo. Então, reestruturar as nossas cidades, favorecendo a mobilidade mais sustentável, é estruturante e é fundamental neste momento. É lógico que para a gente inserir uma infraestrutura cicloviária numa via, é necessário que a gente faça ajustes nessa rua, nessa via. Então, eventualmente, a gente vai ter que fazer um pequeno estreitamento das faixas de circulação, eventualmente uma retirada de faixa de estacionamento. É assim em toda cidade que quer aumentar o número de ciclistas e a gente sabe que isso é muito necessário. O que acontece é que a gente ainda tem trechos muito desconectados na cidade, pois a gente está investindo e implantando nossa infraestrutura cicloviária por oportunidade, passo a passo, e fazendo com que a cidade amadureça junto conosco a importância desse processo. Então, o que acontece ainda hoje é que você vai passar a ter cada vez mais ciclistas utilizando as ruas da cidade quando essa malha estiver mais e mais interligada. Então, esse eu acho que é o objetivo do prefeito nesse momento, que é conectar trechos já implantados, de modo a fazer com que a malha faça mais sentido para um novo ciclista, para uma pessoa que quer experimentar usar a bicicleta, e a gente começa a conectar os destinos dessas pessoas através de uma infraestrutura segregada e segura para o ciclista. Bom, para você que está chegando agora, estamos conversando com a Eveline Trevisan, assessora para a mobilidade sustentável da SUMOB, né? Superintendência de Mobilidade do município aqui de Belo Horizonte. Eveline, é Luciana falando com você. Eveline, em relação à consulta, né? À população, a gente está falando aqui de mobilidade, que inclui pedestres, ciclistas, motociclistas, né? Os motoristas, enfim, de carros, ônibus, uma mobilidade que envolve aí vários agentes, né? De que forma a prefeitura vem ouvindo a população? Ou não ouve, ou há um estudo para se ouvir, para fazer aí uma pesquisa, né? Bom, nós temos diversos fóruns de consulta à população. Em cada regional, por exemplo, nós temos as CRTTs, que são as Comissões Regionais de Transporte e Trânsito.
todos os projetos de infraestrutura cicloviária e também de faixa exclusiva, eles são colocados pela prefeitura no site para consulta da população. Então, abre-se um período antes de implantação desses projetos para que a população possa ser ouvida. No caso específico dos projetos cicloviários, a gente trabalha em parceria com os ciclistas, então tem um grupo de trabalho que desde 2012 a gente discute com eles os projetos cicloviários. Agora, Luciana, é um processo mesmo de amadurecimento da cidade, né? A gente sabe que não é fácil. A gente precisa que a população compreenda a necessidade de compartilhamento da rua. Então, todo mundo vai ter que ceder um pouquinho, né? Na verdade, nós não estamos tirando espaço de ninguém. A gente está incluindo um novo agente que a gente considera muito importante nesse processo da gente ter uma cidade mais sustentável. Então, é preciso que todos cedam um pouco. E eu acho que essa atitude do prefeito foi uma atitude muito acertada quando começa a mostrar para a população que nós estamos com esse assunto na nossa pauta em Belo Horizonte. Eveline, você falou aí que, na sua primeira resposta, que muitos trechos não são conectados, né? Temos ciclovias que acabam virando pequenas ilhas, assim. Hoje, o que a gente pode pensar nessa malha de ciclovia conectada em Belo Horizonte e se há algum levantamento de um número de ciclistas, vamos dizer, diários, que fazem uso desses trechos? Bom, vamos lá. Nós temos planejados para Belo Horizonte em torno de 400 quilômetros de ciclovias para um primeiro momento. Destes 400 quilômetros, nós temos implantados pouco mais de 100 quilômetros e aí em todas as regiões da cidade. Então, é lógico que se a gente tem aí, né, assim, uma pequena parte implantada, existe ainda muita desconexão. O que a prefeitura está fazendo neste momento? Está privilegiando na sua implantação justamente a conexão destes trechos. E mais do que isso, está privilegiando trechos que alimentem, por exemplo, o sistema de transporte público de Belo Horizonte. Então, ciclovias que vão chegar ou num corredor de transporte ou numa estação de integração, de modo também a promover essa ligação bicicleta-ônibus, que também é uma ligação muito importante para a cidade. Então, eu acho que esse é o procedimento, que a gente vai passo a passo, primeiro, trazendo essa reflexão para a população e avançando em relação a esse processo. O que a gente fala em relação a números de ciclistas? A gente sabe que o número ainda é pequeno, mas o que nos interessa é atender a uma demanda que a gente entende que está reprimida, ou seja, aquele ciclista, aquele potencial ciclista que tem interesse em usar a bicicleta na cidade, mas que ainda não faz porque não se sente seguro. Então, quando a prefeitura passa a oferecer mais infraestrutura cicloviária, nosso interesse é em trazer para a cidade mais ciclistas, ou seja, colocando na rua pessoas que estão mais interessadas em uma mobilidade mais sustentável. Então, esse é um processo, entendo que é um processo de mudança cultural, que muitas vezes provoca incômodo, acho que esse incômodo ele é inerente ao processo, mas eu acho que a prefeitura está trabalhando com um foco específico num entendimento da população para a importância da bicicleta na cidade. Eveline, você falou em pouco mais de 100 quilômetros de ciclovias, né, em uma previsão de 400. Esses outros 300 quilômetros, a gente pode falar quais regiões seriam contempladas? Bom, na verdade, toda a cidade de Belo Horizonte possui uma rede cicloviária planejada, né? A gente tem feito investimentos nesse momento na área central. O prefeito ele colocou foco, né, no projeto Centro de Todo Mundo, o que para nós é muito acertado, até porque o centro da cidade ele é frequentado não só pelo cidadão de Belo Horizonte, mas pelo cidadão da região metropolitana. Então, ele tem uma oferta muito grande de serviços. Poder ofertar uma infraestrutura cicloviária na área central é algo muito acertado que o prefeito Fábio tem fazendo nesse momento, vem feito nesse momento. Agora, ao longo da cidade, a gente tem infraestrutura cicloviária com projetos executivos concluídos na região da Pampulha, Venda Nova, Nordeste, Barreiro. Ao longo de toda a cidade, a gente já tem, por exemplo, um estoque de projetos concluídos que, a partir do momento que a gente consiga a oportunidade financeira, a gente pode começar a discutir com a população e começar a investir na implantação desses novos trechos. Tá certo. São 10h17, a gente conversou aqui na Band News FM sobre esse assunto importante, mobilidade, sobre essas ciclovias, não é de maneira mais específica, com a Eveline Trevisan, assessora para mobilidade sustentável da SUMOB. Eveline, obrigado, viu, pela conversa aqui. Até uma próxima. Eu que agradeço pela oportunidade. Um abraço.